Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao podcast da BHH. As novidades da hematologia, hemoterapia e terapia celular, você ouve a seguir no nosso episódio do Hemoplay Podcast. Olá a todos os ouvintes do Hemoplay, sou eu, a Carla Luana, eu sou médica hematologista e hemoterapeuta da Fundação ProSangue, sou parte do Comitê de Hemoterapia da BHH e estou aqui no encontro do Glóbulo Vermelho com a minha amiga querida, doutora Karina, que foi moderadora de uma mesa muito legal que ela coordenou, e agora a gente vai bater um papinho porque não pôde ter perguntas e respostas, então a gente vai fazer essa sessão agora, né, Karina? Isso mesmo. Então, oi, gente, tudo bem? Eu sou a Karina, sou médica hematologista, participo do Comitê de Transplante e Terapia Celular, de olho na terapia gênica para hemoglobinopatias, e a gente vai falar um pouquinho sobre essa mesa que foi super interessante. Eu posso começar te fazendo uma pergunta? Claro que sim. Então, a Carla comentou, né, ela fez uma aula excelente sobre hiperemólise na doença falciforme, que é uma complicação que, embora rara, o manejo dela é muito difícil quando a gente está frente a um paciente com hiperemólise. Isso acontece com uma... É o raro que acontece, raro que chama muita atenção. Sempre acontece, é o raro que né? sempre acontece. É o raro que sempre acontece na nossa prática, Exatamente. Né? E aí, ela deu uma aula excelente falando um pouco sobre a fisiopatologia da hiperemólise, e aí eu fiquei com algumas dúvidas. Uma delas você comentou na aula que a gente tem que prestar atenção no paciente que faz anticorpos irregulares, que não são anticorpos RH e KEL, que responde à transfusão de hemácias incompatíveis com a formação de anticorpos irregulares. Dentre esses anticorpos irregulares, nos casos de hiperemólise que você já viu e que são muitos, tem algum anticorpo que chame um pouco mais atenção, que quando a gente olha, a gente fica, pode ser que esse paciente vai evoluir com hiperemólise? Tem sim. Na verdade, quando a gente fez o levantamento dos anticorpos, o KID apareceu e chamando a atenção. Então, a gente já sabe que a hiperemólise, ela pode ou não ser deflagrada por anticorpo, mas ela tem uma predisposição maior de acontecer em quem tem anticorpo. O RH e o KEL, eles são muito imunogênicos, então a gente tem muitos anticorpos RH e KEL. Agora, o KID saltou aos olhos, porque ele estava ali numa parte considerável dos casos. Então, ainda que ele não possa não estar diretamente implicado, a gente viu que a maioria dos pacientes, pelo menos, tinha o KID-A ou o KID-B, uma pergunta super interessante. E aí eu tenho eu vendo a aula sobre o transplante, eu vi que ainda tem um debate muito grande com relação ao aplo, sim ou não, se faremos ou não. Eu queria, sem a droga, né, que é a que a gente tem falta no mercado para ser um silenciamento de resposta da medula do paciente. Eu queria saber qual é a sua opinião. Se você faria, sem o tio-tepa, né? Se você faria ou não o transplante sem ele. Eu acho que depois da aula da Adriana é um pouco difícil bancar a decisão de faria, né? Eu acho que, na verdade, é muito caso a caso. Claro, a gente está aqui numa situação hipotética, mas quando a gente olha para o paciente, é pesar muito bem risco e benefício. A questão é que, realmente, o risco de rejeição, ele existe, ele não é negligenciável, especialmente em crianças. Tem toda a questão de implicação de um backup, como ela comentou, né? Então, que até existe a possibilidade de você poder fazer um backup de um doador não aparentado, mas como que na prática, o quanto isso de fato é viável. Então, tem uma série de questões aqui no Brasil, com essa questão de que a gente não pode, teoricamente, procurar doador no redome, que ela falou também. Então, eu acho que tudo pesar muito bem risco e benefício, mas essa questão da rejeição é muito importante, é muito paciente que rejeita na literatura, e eu tenderia a fazer um pouco mais o que ela faz com os colaboradores dela mesmo, que fazer um protocolo com tiotepa para diminuir esse risco. O que chamou a atenção e que eu acho que é uma coisa que a gente sempre coloca em pauta, né? Os nossos pacientes tendo uma quantidade muito grande de anticorpo. Então, isso, assim, não puxando para a hemoterapia, mas assim, é claro que é a minha pecha de falar, a formação de anticorpo irregular que a gente vê na população com doença falciforme, então esse tanto de anticorpos que eles formam, em paralelo, se você vem junto com uma formação de anticorpos anti-HLA, principalmente recebendo bolsa não leucodepletada, e a gente sabe que quando os nossos pacientes não estão recebendo a bolsa Hemocentro, isso talvez seja uma realidade. Então, qualquer bolsa que é transfundida, e aí é anti-HLA,
anticorpo anti-eritrocitário, e a gente sabe que isso tem impacto na rejeição do transplante e na aplasia pura de série eritroide ou na supressão de eritropoiese no pós-transplante. É algo que preocupa muito e eu queria aí dividir a preocupação com você, principalmente na hora que a gente vê que o painel de HLA, ele não é um painel de HLA que talvez pegasse todas a nossa representação de população. E isso, às vezes, a gente vai tranquilo para um transplante e fala, olha, não tem anticorpo, e aí, na verdade, a gente tem e não identificou. Esse foi um dado que a Adriana comentou que também acho que chama muito atenção, né? A gente começou a conversar disso no meio da sessão, porque é um dado que preocupa, de fato, você não ter o teste adequado para o tipo de população que a gente tem. E até uma outra coisa que a gente estava comentando é o fato de que a nossa população é extremamente miscigenada, né? O que torna você me corrija se eu estiver errada ou complemente, mas assim, essa questão de você adquirir anticorpos, porque é muito diferente, não, mas assim, muito miscigenada tanto a população falciforme, mas especialmente a população que doa sangue. Então, não dá para você se basear no fenótipo da pessoa para dizer, esse aqui é mais compatível do ponto de vista de fenotipagem eritrocitária, porque por conta da miscigenação, a gente tem uns perfis de fenotipagem eritrocitária que são muito diferentes. Então, a gente estava comentando que é até difícil comparar, por exemplo, com os dados que ela mostrou do Reino Unido, né? Porque é uma realidade de miscigenação muito diferente que pode levar, né, a um pouco mais dessa formação de haloanticorpos que a doutora Adriana comentou, inclusive, que o pessoal fica, assim, abismado com o fato da gente ter tanto haloanticorpo. Acho que tem uma questão de cultura transfusional que a gente tem lutado para mudar, né, por exemplo, com o projeto Dandara, com o projeto Chiara agora, para que o paciente mesmo, ele chegue nos outros centros com a carteirinha, dizendo, olha, esse é o meu fenótipo, é assim que eu tenho que ser transfundido, se você tiver dúvidas, por favor, ligue para o meu centro de referência, né, que é algo que é extremamente, é muito mais comum do que a gente imagina, quando a gente vai conversar com os pacientes, né, por mais que eles sejam seguidos no nosso centro, por diversas questões, eles são transfundidos fora, né, mas essa questão da cultura de segurança transfusional é uma coisa um pouco mais recente, claro, mas tem essas outras questões também relacionadas ao tipo de população que a gente tem, que podem, inclusive, impactar nessa questão da formação de anticorpos e nesses resultados. Eu acho que é muito importante falar, porque a gente tem que ter um paciente, a gente tem hoje uma terapia curativa, ela é acessível aos pacientes, principalmente aos pacientes pediátricos, e a gente ainda tem uma quantidade muito grande de anticorpos formados. Então, como a Karina disse, o projeto Dandara, o projeto Chiara e outras iniciativas, eles vêm para dar para esses pacientes a possibilidade de chegar com menos anticorpos e viabilizar um transplante. E a nossa população, realmente, ela é muito miscigenada. Então, na hora que a gente olha a população brasileira de doença falciforme nos estudos do REDS, que eu acho que é a maior corte que a gente tem, eles não caem, a maioria, no afrodescendente, na compatibilização de genoma, nem no caucásico. Eles caem exatamente no meio, a maioria. Então, essa mescla, ela acaba fazendo com que seja a mescla dos pacientes e a mescla dos doadores, como você disse. É muito difícil a gente ter representação em um painel que foi feito na Europa ou nos Estados Unidos e que represente o HLA que a gente tem aqui, a mesma coisa com os antígenos eritrocitários. Então, eu acho que isso é um problema e é algo que os transplantadores estão enfrentando, algo como único, né? Porque a hora que você vê os dados, os outros serviços não têm a complexidade de imunização, quer HLA ou quer de antígeno eritrocitário, que a gente enfrenta aqui. E eu acho que, falando um pouquinho de desafios e indo um pouquinho para a aula da Cristina, a gente teve a questão cardíaca, né? O cardiovascular desses pacientes com doença falciforme. Os nossos pacientes, eles estão envelhecendo. Isso é uma boa notícia, é uma ótima notícia, na verdade. Só que junto com isso a gente tem outros desafios que às vezes a gente não está acostumado a ver. E um é de doença cardiovascular, né, Karina? Que foi a aula dela. E eu acho que a gente valeria a pena comentar um pouquinho sobre o que ela falou de função cardíaca, para lembrar do que a gente tem que ver num eco de um paciente com doença falciforme.
Acho que isso é uma coisa, por exemplo, no HC o Dr. Guilherme sempre comenta muito, porque ele, acho que é a pessoa que mais estuda isso, essa questão da disfunção diastólica, do quanto isso é prevalente e importante, é um dado que às vezes a gente deixa passar, né, e que de fato a fração de ejeção normal não reflete o que está acontecendo. Ela chamou a atenção, né, para essa questão da disfunção diastólica, para a questão da velocidade de regurgitação da tricúspide, que é uma coisa que muitas vezes também não é medida e que é importante para que a gente faça o rastreio da hipertensão pulmonar, então é um dos rastreios obrigatórios. Essa é uma das principais razões pela qual a gente pede ecocardiograma anual nesses pacientes, é fazer o rastreio de hipertensão pulmonar, né, porque a gente pode eventualmente atuar nisso, então, assim, são coisas que precisam ser vistas anualmente e realmente a interpretação do ecocardiograma do falciforme tem que ser feita com muito cuidado, né, e ela até comentou um pouco a questão de que a questão de você fazer eletrocardiograma com mais frequência, eventualmente em situação de crise, é uma coisa que... Eu fiquei abismada com dados da arritmia durante as crises, que a frequência é altíssima, Exato. Não tinha a menor ideia. E é uma coisa que a gente, por várias limitações, e que assim, não são apenas, por exemplo, de uma porta aberta num serviço mais periférico, por exemplo, todo lugar tem dificuldade por conta da demanda que é muito alta, todo lugar que atende crise vasoclusiva, que seja a porta aberta para esses pacientes, tem uma grande dificuldade em implementar um protocolo em que você tenha eletrocardiograma ali, ecocardiograma eventualmente. Então, existe uma dificuldade prática muito grande, mas acho que a gente acaba não olhando muito, às vezes, para esse dado e é algo importante. E talvez a gente precise realmente trabalhar em estruturar protocolos que possam ajudar quem está lá na ponta a ver isso de forma um pouco mais sistematizada. Eu acho que uma coisa que realmente limita, e foi uma dificuldade apontada em algumas das palestras, então isso foi numa sessão anterior, falando mesmo do priapismo, a questão do Bruno, a própria Cris que abordou isso, a questão de que quando o paciente ele chega num serviço de emergência, ele é de todo mundo. E isso eu acho que é uma grande limitação na doença falciforme, porque se a gente tem um paciente com hemofilia, ou mesmo um paciente com talassemia, as pessoas têm, em geral, o cuidado de checar qual é o protocolo de atendimento, o que eu tenho que fazer, e aí quando chega o paciente com doença falciforme, a gente esbarra num racismo estrutural, institucional muito grande, e às vezes a gente tem tantas complicações que podem permear aquela crise de dor que não são vistas e que acabam levando a uma mortalidade alta. Então, assim, a boa e velha hidratação com uma analgesia plena, por incrível que pareça, ela é feita na minoria dos serviços. A maioria dos serviços faz uma analgesia muito pequenininha e sem hidratar e transfunde. E aí a gente tem todas as complicações secundárias a isso, quer transfusionais, quer de desenvolvimento de anticorpos, quer de complicações outras. E é uma população que ainda tem uma mortalidade muito elevada, principalmente nessas situações. E uma das coisas que eu acho que, para mim, ficou muito claro, a questão do priapismo, que o Bruno, e também depois na palestra da Cris, abordou a questão da questão psicológica desses pacientes, né? De ter recorrências de crises, de serem vistos no pronto-socorro como os tarados, aquela coisa, e eu acho que isso pelo menos me tocou, eu não sei você, Karina, na palestra. Até tem uma coisa interessante, foi com você que eu comentei, não sei, tem uns anos eu fui revisar uns dados de analgesia dos pacientes com doença falciforme e eu descobri que quando eles têm priapismo, normalmente, quando vem uma médica mulher conversar com eles, essa é a realidade do nosso serviço, tá? Mas eles têm vergonha, então eles falam que eles estão com crise de dor. Eu tô com crise, aí você começa a manejar. E aí a gente acaba que médicos homens, na nossa realidade, eles são minoria. E eu, relendo algumas consultas, comecei a perceber que pacientes que tinham falado para mim que eles estavam com crise, chegava meu colega que divide o plantão de hospital dia comigo, que é homem. Então, doutor, na verdade, o que acontece é que... E aí o colega, tá bom, vamos pro PS, porque aí tem que encaminhar para o pronto-socorro justamente para ter esse suporte de urologista, né? Que foi uma coisa que foi muito discutida, a questão do privilégio, que é você ter o suporte de urologia, que a maioria dos serviços não tem, mas o fato é que muda o manejo, né?
E já começa daí, a vergonha que eles têm, às vezes, de abordar esse assunto com a gente. Então, o Bruno falou uma coisa que é muito interessante, que é você fazer a busca ativa por esse tipo de sintomatologia na consulta. Né? E realmente, eu perguntar, assim, né? Eu perguntar ativamente precisa. para o paciente se ele teve ou não. A gente vem de uma realidade sociocultural que é muito diferente, às vezes, da que a gente tem, e a gente tem que respeitar isso no paciente. Então, eu acho que perguntar ativamente, depois que a Karina viu, é uma coisa que chama atenção, né? E eu vejo isso com relação à transfusão externa. O medo que se tem de perder o acompanhamento. Então, você transfundiu fora. Não, eu não transfundi, mas às vezes transfundiu e o medo é perder o acompanhamento, sendo que a gente não tem a menor pretensão de tirar ninguém de serviço, mesmo porque no momento de crise, às vezes a gente não tem nem transporte público para trazer eles para o centro. Então, essa questão me chamou muita atenção, porque a gente vê em outras especialidades, então a mulher, quando está com o ginecologista que é homem, que às vezes se sente com dificuldade de abordar algumas questões de sexualidade, e o inverso do homem aí aparecendo na doença falciforme, e a importância de perguntar por que tamanho o sofrimento que esses pacientes passam, né? Exato. Então, assim, como ficou muito claro, toda essa questão do suporte psicológico que precisa, porque, de fato, é uma complicação que atrapalha muito a qualidade de vida em diversos aspectos para o homem, que acho que a gente nem consegue imaginar, A gente né, não Carla, consegue imaginar. Então, acho que isso é muito importante, mas mais do que isso, essa questão da busca ativa por esse tipo de complicação, ou mesmo de coisas que aconteceram, então transfundir fora, acho que essa é uma das grandes mensagens, né? Voltando para a sua aula, teve uma outra coisa que eu fiquei na dúvida, assim, eu queria que você falasse um pouco mais. Você falou bastante do papel do tocilizumab pela disponibilidade dele, né? E pela questão da ação dele justamente na interleucina 6, em como isso ajuda a parar a ativação macrofágica. Mas eu fiquei pensando, para as hiperemólises mediadas por complemento, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre as evidências de uso de agentes inibidores de complemento nesse contexto, e por que eu sei que tem uma questão de acesso, mas se teria mais alguma coisa para você colocar o tocilizumab acima, ou se na verdade não, depende do tipo de hiperemólise? Eu acho que é uma pergunta muito boa. A gente está tratando de um evento muito raro. Então, a gente tem sim evidências, por exemplo, de casos que foram muito bem com o eculizumab. Isso existe, mas assim, 3, 4, 5, são poucos. O tocilizumab, qual é a vantagem? Primeiro é o estudo. O estudo que foi feito, ele foi muito bem delineado para acompanhar o abortamento da crise desses pacientes. Então, assim, em comparação ao eculizumab versus tocilizumab, eu acho que o tocilizumab tem mais evidência científica. Para a hiperemólise aguda, que é aquela que é mediada por imunidade inata, que depende muito do papel do complemento e do papel do macrófago, eu acho que é uma melhor medicação. Para hiperemólise tardia, eu tenho um anticorpo que deflagrou um mecanismo, ele é um pouco diferente, e aí a gente começa a ter um pouco de evidência também para o rituximab. Então, o tocilizumab, ele tem um desenho melhor de estudo, apesar de quando a gente fala de mulemato de hiperemólise, assim, a gente fala de 10, 11, 12 casos, 8, que é o que a gente tem, porque é difícil você Terapia gênica também é assim. É a mesma coisa. Então, assim, hoje, o tocilizumab, ele é a droga que a gente tem um pouco mais de evidência e que tem uma plausibilidade fisiopatológica melhor. Mas o eculizumab também é uma boa droga. Então, se no seu serviço você não tem tocilizumab e você tem eculizumab, vai ser legal, porque a gente tem trabalhos com isso. E a mesma coisa com rituximab. Eu acho que a gente, no REDS, acabou tendo 3.000 participantes, e desses 3.000 participantes, a gente começou com 40 pacientes que tinham diagnóstico de hiperemólise. E aí, a gente respirou fundo e foi atrás, mandou, porque como é um evento raro, de uma pessoa para confirmar, e a gente confirmou em 13 casos. Então, não é que os outros estavam errados, mas não fechavam por todos os critérios de reticulócito caído, de hemoglobina. Então, a gente realmente teve muito primor, mas vocês pensam no universo que a gente tinha, a quantidade de pacientes que confirmadamente tinham, mas que é tão ruim ter. E quase metade dos casos a gente tem recorrência que a gente acaba chamando atenção. Agora, dos casos que a gente tem que precisam usar realmente uma droga de resgate, é a minoria. A maioria fica com imunoglobulina e corticoide, vai muito bem, obrigado. A única coisa é que precisa de um
calmante para quem tá vendo, porque vê aquela hemoglobina baixa e a pessoa fica coçando para transfundir a bolsa. E aí eu falo, e eu sempre gosto de falar desse caso, porque a gente teve uma paciente no serviço, ela já era conhecida, ela já tinha tido repetição de síndrome de hiperemólise e ela foi para o pronto-socorro grávida. E nesse primeiro momento a gente teve avaliação da hemato, não vamos transfundir, vamos manejar o banco de sangue também. E aí a equipe noturna prescreveu. E ela foi para 1,7 de hemoglobina, perdeu o bebê, salvou a vida. Mas a questão é o alinhamento entre o hemato e o banco de sangue. Porque assim, às vezes a gente fala, o banco de sangue solicitou, a gente libera. Não é bem assim. Na hiperemólise, se o médico, e está de comum acordo a gente que é um hiperemolítico, a gente dá a ordem de que não sai bolsa sem hemato autorizar. E ao fazer isso, a equipe do PS grita, fala, mas tem que falar com o hemato, e o hemato vai lá e dá a conduta. E isso é algo que a gente pode, enquanto hemoterapeuta, fazer. E assim, a gente tem boas experiências, né, Karina, com isso. De fato, a gente tem, na verdade... acho que a gente pode falar como a gente faz. A gente tem um grupo de WhatsApp. Isso, tem um grupo de WhatsApp que chama SOS Imunemato, que a gente troca quando a gente tem paciente perdido no PS, que a gente vê que a transfusão não está rendendo, que está ficando estranho, a gente encaminha para ele, vocês estão sabendo que o paciente de vocês internou, e a maioria das vezes não, porque se está patinando é porque eles não viram, e o contrário é verdadeiro, né? Então, na verdade, assim, tem o colega que é da interconsulta, eu que fico no ambulatório e fico no hospital dia, e tem o pessoal, o restante do pessoal das anemias, então funciona muito bem porque a gente cobre diversas frentes, vamos dizer assim, e aí sempre vem um alerta de algum lugar, olha, o paciente está ali, então a gente consegue se comunicar de uma forma eficaz para tentar barrar, claro que não é 100%, mas a gente consegue coibir um pouco alguma iniciativa diferente, e que a gente entende, porque quem não tá dentro desse mundo, quem não conhece, quem nunca viu uma hiperemólise, é mais difícil mesmo, falar, tá com 1,7 de hemoglobina, eu vou respirar fundo, eu vou ali ver outro paciente, então a gente entende tudo isso. Eu né? acho que a questão da doença falciforme, ela passa um pouco pelo abandono nos serviços de emergência, que não é o centro de referência. E eu acho que ter um centro, ter pessoas que monitoram isso, é algo que faz a diferença na vida desses pacientes. Então, eu vou aproveitar o espaço para contar um caso que me chocou muito, porque a gente recebe pedidos na Fundação ProSangue de diversos setores, né? E a gente tinha uma paciente que tinha vários anticorpos, dentre eles um anti-S grande, e ela estava internada, estava com 6,5 de hemoglobina, o que a gente sabe para a doença falciforme é algo que não é gritante. A gente perguntou, ela estava estável, a gente chamou o doador para ela, porque eram acho que 6 ou 7 anticorpos, o doador veio, doou, e estranho que ninguém ligou no dia seguinte para pegar a bolsa. Então, a minha colaboradora ligou, falou assim, olha, o que aconteceu, vocês não pegaram a bolsa? Não, aconteceu o seguinte, o médico aqui da agência achou que não ia pegar a bolsa no dia seguinte, porque não tinha transporte, então ele pegou uma bolsa que era S grande positivo, compatível pelos outros antígenos, dividiu em 2 e transfundiu, só que ela morreu no final da segunda infusão. Então, nesse primeiro momento, a gente falou assim, meu Deus, o que a gente vai fazer? E a gente fez. A gente escreveu o ofício para o hospital, a gente relatou, a gente usou o nome do projeto Dandara, a gente fez e o médico foi afastado. Então, a questão, eu acho que a Karina pode comentar também da parte clínica dela, é o amparo que a gente tem que dar para esses pacientes, porque eles viram pacientes assim, de cidadãos de 10º escalão quando eles chegam no pronto-socorro da periferia, no momento que eles estão frágeis, que eles estão predispostos a formar anticorpo, a ter reações graves transfusionais, a ter complicações muito graves da doença, e eles recebem um tratamento que é um tratamento muito aquém do que é devido. Então, a importância deles terem a referência do centro para apoiá-los, inclusive, nessa situação. Eu acho que tem uma questão que é o jeito como a crise vasoclusiva, né, a crise de dor, ela é percebida, e eu acho que todo médico que já deu plantão de porta uma vez na vida já teve a situação de que chega um paciente gritando de dor, não, ele vem sempre aqui para pedir morfina. E aí esses pacientes ficam com essa pecha mesmo, e isso é uma coisa que se perpetua, né? Então a equipe diz, e aí todo mundo diz, é o chato que vem para morfina, e
há casos, de fato, de adição a opioide, mas eles não são a maioria dentro da realidade da doença falciforme, né? E existe até uma revisão que compara, inclusive, o quanto que se preconiza de uso de opioide em termos de quantidade de morfina na primeira hora da crise vasoclusiva, que é uma dor isquêmica, né? Vamos colocar aí. Isso. Comparada a outros tipos de dores isquêmicas, como, por exemplo, infarto agudo do miocárdio. E a gente preconiza uma dose menor do que em outras dores isquêmicas. Então, é uma dose segura, é um paciente que tem uma tolerabilidade grande à dor, então ele convive com dor desde os 6 meses de idade. Então, o que para ele é uma dor 10, para a gente provavelmente seria uma dor 50 em 10, né? Então, mas ele não tá com tanta cara de dor. Sim, mas se ele tá... Claro, há limitações em você ter um score de dor que é autorreferido, mas é o que a gente tem de melhor, porque dor não é um parâmetro objetivo, a gente não tem biomarcador de crise vasoclusiva o que vai ajudar a gente a quantificar a dor, né? Então, assim, é o que se tem, e a gente tem que acreditar na dor do paciente, e a gente tem sim que abortar a crise vasoclusiva. E isso é uma coisa que a gente espera conseguir mudar também essa cultura, mas muitas vezes em serviços em geral, não só serviços que não são referência, mas essa cultura de que o paciente veio porque ele quer opioide, ou ele veio... Enfim, ela é muito complicada e faz com que possa existir uma certa negligência em sintomas que são sinais de alarme, ou mesmo nessa questão de que o paciente ele tem uma alteração de atividade inflamatória durante a crise vasoclusiva, isso a gente sabe, tem diversos marcadores inflamatórios que sobem na crise, né? Então, quer dizer, um paciente que já é inflamado de base, ele fica mais inflamado quando ele tem uma complicação aguda, fica mais propenso à formação de anticorpos, e o próprio guideline do ASH diz que se não houver outra indicação, a crise vasoclusiva, ela não é indicação de transfusão isoladamente. E aí, o pessoal acaba muitas vezes, né? Não, agora eu vou transfundir. E transfunde sem a devida segurança. Então, são, assim, muitas coisas que eu acho que a gente precisa continuar lutando para que isso mude, para melhorar a assistência como um todo. Eu né? acho que a doutora Marília, ela tem uma comparação que eu acho muito legal. Então, assim, foi feito um trabalho com autismo, da identificação deles, de forma que hoje, quando eles chegam no serviço de pronto atendimento, as pessoas já têm um protocolo de como atender, de como manejar, de entender as questões comportamentais. E a nossa luta, eu acho, que aí vem com diversas formas, vem com o Dandara, vem com projetos do Ministério, vem com as ONGs, vem com as associações trabalhando, é para que o paciente com doença falciforme ele seja reconhecido e ele receba um tratamento digno e uma transfusão segura. Eu acho que isso é uma mensagem que deveria ficar de ter a mesma coisa que a gente tem hoje com a hemofilia. Então, o hemofílico, ele chega, ele tem um centro que ele é acompanhado, esse centro é contactado, se sabe o que ele recebe de fator, se sabe se ele tem inibidor ou não. A mesma coisa com o doente, o paciente com doença falciforme, dele ser reconhecido, dele ser manejado e dos dados de antecedente deles serem resgatados, porque isso pode ser. Eu acho que, assim, foi um papo muito bom, eu gosto muito da Karina, assim, a gente trabalha muito junto, né, eu acho que no HC, eu só tenho a agradecer, tenho o privilégio de ter uma equipe de anemias, que é como se fosse a tampa da panela, né, na Imunemato, e que todo mundo tenha a panela e a tampa juntos, porque eu acho que aí a gente fica mais forte, né? Não querendo ser muito tramontina, o fim desse Hemoplay é só um pouquinho. Não, mas obrigada, Carla, por toda a parceria. Bom, obrigada a todo mundo do grupo de anemias na Imunemato e obrigada pelo convite. Então, por várias panelas com tampa, viu, gente? Um beijo gigante. Olha, não esqueçam que as inscrições já estão abertas para o Hemo. Fantástica, a programação cheia de novidades para vocês, formatos novos de aula que vocês vão adorar. E inscrevam os trabalhos científicos, gente, inscrevam, porque assim, quanto mais a gente divulga a ciência de qualidade, melhor a gente fica. Quanto mais a gente divulga os nossos dados, melhor fica a hematologia do Brasil. Então, bora todo mundo se inscrever, todo mundo juntar os grupos, preparar os trabalhos, que vai estar nota 1000. Um beijão, viu? Tchau, tchau, gente. Com acesso a muita informação sobre as especialidades e diversos temas pertinentes na voz de quem entende.